Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre algumas atualizações, né? Quero falar aqui sobre o Cruzeiro podendo fazer toda a campanha do estadual jogando no Independência, que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Tem também atualizações, no caso assim, do João Paulo, meio-campista, qual que vai ser o futuro dele em 2023, que eu quero comentar aqui no vídeo, além também de uma chegada de um ponta de velocidade que possivelmente será um dos próximos alvos do Cruzeiro nessa temporada. É até interessante já ver como que foi a movimentação e quem foi utilizado pelo Pesolano, né, nessa estreia contra a equipe do Patrocinense fora de casa para ver essa função. Quero falar sobre dois nomes, o Breno Lopes e também no caso o Nico Lopes, né? Então os dois Lopes aí no vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos a playlist aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui, ó, de 37 mil inscritos e 300, que já está bem próximo, então quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Caso você queira também seguir nosso perfil nas redes sociais, tá aqui, ó, o meu pessoal, Gustavo.crz, e do Cruzeiro News, tá aqui, ó, Cruzeiro News 21 _, com notícias e atualizações. Bom, quero começar falando sobre esses jogos do Cruzeiro que deverá ser no Independência. Uma notícia que, nossa, quem acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de forma alguma do estádio Independência. Tipo assim, não vejo que não tem um clima nenhum do Cruzeiro jogar lá, mas deve ser o que vai acontecer. Pelo menos aí de acordo com o Samuel, acho que é Samuel Lloyd, no caso o diretor comercial do Mineirão, o Cruzeiro deve fazer boa parte das partidas, não só do Campeonato Mineiro, mas do ano no Independência. Ele falou o seguinte, abre aspas, o Cruzeiro disse para a gente que segue com Independência esse ano. A gente não sabe qual o volume de jogos, mas pelo menos o Campeonato Mineiro a gente já tem essa informação, que no caso foi essa informação no último dia, no dia agora, né? No dia 23 de janeiro, a Federação Mineira informou inclusive que o clássico entre Cruzeiro e Atlético, 13 de fevereiro, será no Independência, logo numa segunda-feira, né? Enfim. Então, várias notícias bem ruins. Eu, sinceramente, um clássico no Independência perde muito, né? Não sendo no Mineirão, mas enfim. E ainda mais o Cruzeiro fazendo boa parte dos jogos no Independência, é igual comenta aqui no canal. Parece que você jogando fora de casa, sabe? Não tem aquele glamour todo, até porque é o estádio do rival, do América. O Atlético jogou lá há muito tempo, então torcedor do Cruzeiro que ama a Independência, acho que vai ser muito raro. Então assim, vamos ver como que vai ser, qual que vai ser, né, melhor dizendo, o pronunciamento do Cruzeiro, até por conta de questão de sócio, né, acaba que o Cruzeiro com 70 mil, apenas 20 vão poder ir no Independência, é uma coisa assim que acaba prejudicando bastante, e quero ver a opinião de vocês aqui embaixo, vocês concordam comigo, né, que preferem muito mais o Mineirão, até também por conta dessa questão, mas parece que o Mineirão tá virando espaço de shows mesmo, né, cada vez mais deixando de ser para os jogos, mas enfim. Quero falar aqui com vocês também sobre o meio-campista João Paulo, do Cruzeiro, que vai ser emprestado por uma temporada para a equipe do CRB na disputa do Campeonato Brasileiro, né, da Série B mesmo, de 2023. O meia de 32 anos vinha se recuperando de uma lesão, a expectativa é de que ele até jogasse a reta final da Série B no ano passado, tipo assim, em agosto, setembro ele já estaria à disposição, que não foi, né, o que aconteceu. E no caso, o João Paulo aí de 32 anos tem vínculo com o Cruzeiro ainda por mais uma temporada e vai ser cedido, né, ao CRB por empréstimo por um ano, até a informação aí do Samuel Venâncio. No caso, o jogador que começou bem aqui pelo Cruzeiro, foram no total 16 partidas, 4 gols e 2 assistências no esquema do Pesolano. Se não tivesse lesionado, até mesmo poderia ser bem diferente, no caso, a sequência que ele teria na atual temporada. Mas já era de se esperar também que ele não teria muitas chances, que foi o que acabou acontecendo. Atleta que havia se destacado várias vezes, né, pelo Atlético Goianiense, Avaí, Ponte Preta. Ponte Preta foi o último time, não, o Atlético Goianiense em 2021, onde ele havia feito 42 jogos, 8 gols e 5 assistências antes de vir, né? Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre um ponta-direita no Cruzeiro que deve ser um dos próximos alvos da Raposa para essa atual temporada. Até o próprio Pesolano, quando foi perguntado na última semana sobre essa possibilidade de reforços, deixou claro que assim, se chegasse seria mais alguns jogadores para algumas posições cruciais. Ele não falou quais seriam, inclusive ele deixa claro que pode chegar assim reforços para todas as linhas, né, que é no caso a forma que o uruguaio se refere. Eu tenho essa expectativa, já venho falando aqui para vocês há um tempo, de que o Cruzeiro deve ir ao mercado em busca de um ponta-direita, tá? E no caso, um dos nomes que foi especulado foi o Breno Lopes e também o Nico Lopes. No caso, o Cruzeiro nesse jogo contra o Patrocinense, quem jogou de ponta-direita foi o Nicão. Mas eu vejo que o Nicão pode fazer assim, com a vinda do Gilberto, ter uma mudança nesse esquema. Por quê? O Nicão passaria a jogar como um meia, que no caso essa função
estava sendo feito aí nesse último jogo não estava sendo feito, né? Tinha ali o Neto Moura e o Ramiro jogando como terceiro zagueiro um pouco mais avançado, e então vejo que o Cruzeiro deve optar por colocar o Gilberto na esquerda, tendo a opção do Wesley, na direita tendo esse novo reforço e um meia sendo o Nicão, ou por exemplo na direita tendo o Bruno Rodrigues ou o Wesley, né? O Wesley jogou como centroavante, então deve ter sim uma alteração, mas falta pelo menos um nome para essa ponta direita, que é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje. E no caso essa notícia nem é de hoje, né? Até tinha deixado aqui esse print aparecendo na tela desse post aí do Conexão Cruzeiro. Desde o dia 10 de janeiro já tinha essa especulação envolvendo o Breno Lopes, atacante de 26 anos, que pode atuar tanto na ponta direita quanto na esquerda e não deve ter espaço no Palmeiras nesse ano. No caso, o atleta que tem 26 anos de idade tem entrado mais no segundo tempo da equipe do Palmeiras e assim, deve ter essa sequência de temporada, pelo menos no estadual, deve continuar no clube, mas não é um jogador que faz parte assim, nossa, inegociável do Palmeiras, até porque já teve conversas e propostas vindas do Fortaleza, mas acho difícil também de haver um avanço nas tratativas, porque o Palmeiras pede um valor alto para liberar o atleta, tem um valor de mercado de acordo com o Transfer Market próximo dos 7 milhões de reais. Não acho que ele vale isso tudo, mas seria um valor também alto para tirar o atleta, porque tem só 26 anos, né? Ainda tem um potencial de revenda. Jogador que na temporada passada pelo Palmeiras, 44 jogos, 5 gols e também 2 assistências. Desde quando chegou na equipe paulista, lá em 2020, foram um total aí, no caso, mais de 116 partidas, com 15 gols e também outras 7 assistências. Quero saber se você aceitaria o jogador com passagens muito boas, né? Pelo Juventude, lá em 2020, além também pelo Joinville, Atlético Paranaense, e quero saber a opinião de vocês. E outra aqui no vídeo é a respeito do Nico Lopes, esse que assim, tem pouquíssimas chances de acontecer, e se fosse para acontecer seriam nos moldes parecidos, que foi, por exemplo, a rescisão de contrato do Gilberto, lá com o Al Hilal, ou por exemplo com a não vinda, né, do Bruno Valdez, que tinha contrato ainda com mais um ano com a América do México e rescindiu esse seu vínculo. Por quê? O Nico Lopes tem aí seus 29 anos de idade, pode atuar nessa função de ponta direita, acho que se ele chegasse, nossa, seria um ótimo nome para o Cruzeiro, e assim, no caso o atacante tem 29 anos e bons números realmente pela equipe lá do Tigres do México, que foi o time onde ele saiu do Internacional em 2019 e foi jogar por lá. A temporada primeira dele, 2020-21, ele fez 12 gols em 27 jogos, a temporada passada 21-22, fez também 11 gols, 3 assistências em 33 jogos, mas a atual temporada, que começou em julho de 2022 para cá, não apresenta números tão bons quanto os primeiros. Foram até aqui apenas 13 jogos com 1 gol e 2 assistências do ponta direito uruguaio, né? Então não vive uma fase excelente aí pela equipe do Tigres e quem sabe não poderia facilitar numa volta do atacante. Acho bem difícil de acontecer, mas segue ainda, né, sendo um dos nomes em pauta, pelo menos para a disputa da Série A. Eu vejo que o Cruzeiro pode ter sim algumas alterações nos planos, até porque eu particularmente não tiraria o Bruno Rodrigues desse time do Cruzeiro. Por exemplo, hoje a Raposa pode jogar com pontas sendo Bruno Rodrigues, Wesley e pegar o Nicão e deixar como meio ofensivo e tendo o Gilberto. Ok, acho muito bom, realmente nem vejo a necessidade de chegar um grande craque. Mas a questão é, quem que o Cruzeiro tem no banco para colocar de ponta direita? Ou pode ser na ponta esquerda que seja, vai. Você vai pegar ali quem? O Rafael Bilu? Tem algumas opções que vão surgir da equipe de base? Sim, tem por exemplo ali, no caso, o Juan Christian, que ficou da última temporada. Mas nomes ainda bem aquém, né, daquilo que se espera, principalmente de um banco de reservas numa temporada bem longa. São apenas 3 competições, mas uma expectativa muito alta de jogos, podendo ultrapassar ali tranquilamente as 55, 60 partidas na temporada. E quero saber se você concorda comigo, discorda sobre essa necessidade de chegar a um ponta e sobre esses dois nomes, os dois Lopes, né? O Breno e o Nico. Você aceitaria um dos dois no Cruzeiro? Lembrando que o Nico Lopes tem contrato até dezembro de 2024 com a equipe do Tigres e um valor de mercado que está avaliado em 35 milhões, mas eu acho esse valor muito exagerado. Acho que 12 a 17 milhões de reais já poderia haver acordo, até porque nem o Tigres pagou o próximo disso quando tirou o jogador do Internacional lá em 2019. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ajudar nós a chegar a essa meta aqui, né, de 40 mil inscritos no Cruzeiro News. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Valeu, galera!